12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Pai do Senhor Jesus Cristo, eu, Ednilson Lopes, quero agradecer a Deus, fazer parte desse grande evento, 12 cultos de clamor para 12 meses de bênção. Eu sou um pouco suspeito em falar, porque eu participo do ministério desde o começo, participei de todas as edições dos 12 cultos de clamor, inclusive tem uma delas que é um testemunho da minha vida, que eu passei no hospital, mas eu tenho certeza que a cada culto, a cada pregador, Deus tem falado, Deus tem manifestado o poder dele. Ainda não acabou, ainda continuamos, tem muito homem de Deus, mulher de Deus que vão passar por aqui. Não fique de fora, você é o nosso convidado, esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive. Disse-lhe: estávamos amarrando os feixos de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viéramos a curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor seja glorificado, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça e apareça. Que o Senhor venha repreender, Pai querido, toda a tentativa do inimigo de tentar roubar esta semente que nós temos para receber, Pai querido, nesses inícios de, Pai querido, pregação, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha avivar a nossa fé e o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido. Assim, Pai querido, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E você se assente glorificando ao Senhor. Queridos, para que possamos compreender a mensagem, eu quero fazer uma breve introdução acerca sobre sonhos. Sonhos nada mais é do que experiências que o cérebro ele vive. Existem dois tipos de sonho. Existe um sonho que você sonha acordado e o sonho que você sonha dormindo. O sonho que você sonha acordado é quando você deseja demais uma coisa e essa coisa não acontece. E você passa a desejar ao ponto de isso não acontecer e passa a ser um sonho. E você fala assim: eu tenho um sonho de ir para o Nordeste, ver os meus familiares, mas eu nunca consigo realizar. Eu tenho um sonho de conquistar a minha casa própria, mas a realidade parece que é muito distante para isso acontecer. Eu tenho um sonho de me formar e ter um curso, uma profissão, mas eu não tenho recurso para que isso possa acontecer. E para não falar do sonho dos adolescentes que nem trabalham e já dizem assim: quero comprar um iPhone 15, 16... mas o iPhone custa muito caro e ele nem trabalha, mas ele tem um sonho. Esse sonho ele é administrado por a sua consciência. Você sabe o que é, sabe quanto custa, porém você deseja, mas não acontece,
Então é um sonho administrado pela sua consciência, a sua consciência. Eu vou contar um testemunho para vocês do SBT. Todas as vezes que eu passava no SBT, quando eu servi o quartel, eu falava, um dia eu vou trabalhar aí dentro. Um dia eu vou trabalhar aí dentro, porque a minha profissão é marceneiro, eu descobri que lá dentro tem um estúdio muito grande. E eu falava isso, minha família sabe disso. Só que esse era um sonho que eu tinha, mas não que Deus tinha para mim. Então, querido, quando não acontece, significa sonho administrado pela sua consciência. Agora, existe outro tipo de sonho que é administrado pelo inconsciente. É o sonho quando você está dormindo. E como eu disse que o sonho é a administração de experiências que o seu cérebro vive, imagine você quando vai dormir. E quando você vai dormir, você tem estágios de sono. O primeiro estágio de sono, você consegue ouvir alguns barulhos nitidamente. O segundo estágio do sono, você consegue ouvir bem distante os barulhos. No terceiro estágio de sono, você está já quase que desligando a sua consciência. E segundo a psicologia, no quarto estado de sono, é o momento que você está num relaxamento total. Você chega ao REM, que eles dizem que é o descanso considerável. É quando você levanta a mão assim da criança e a criança não acorda. Quando você pega a criança no sofá e leva a criança para colocar no berço e ela acorda e nem viu, porque você a conduziu, porque ela está num relaxamento total. É nesse momento que as experiências do cérebro começam a acontecer. Quando, querido, você olha para um bebê, quem teve bebê há pouco tempo, quem tem um bebê em casa, ele consegue entender às vezes o que eu vou falar. Quando o seu cérebro começa a administrar as ideias, ele tem que fazer a arrumação da casa. Você passa o dia inteiro acordado, visualizando tudo, e as faculdades do seu organismo trazem informação para a sua consciência, para a sua mente. Então, todos os lugares que você passa, ele vai pegando informação e jogando dentro de um lugar, e vai jogando. E quando, querido, você chega nesse estágio de sono profundo, o seu cérebro começa a arrumar a casa. Sabe como que é? Deixa eu arrumar aqui todas as informações captadas durante o dia. Então ele começa a classificar. Algumas dessas situações vividas, elas têm que ser colocadas na prateleira de longo prazo. Outras situações vividas têm que ser colocadas numa prateleira de curto prazo. Outras de médio prazo, porque elas vão ser utilizadas. É mais ou menos assim, quando você acorda, você rapidamente lembra que dia que é hoje, seu nome, onde você está, o que você tem que fazer. É porque o seu cérebro administrou o que você viveu ontem para memórias de curto prazo, que você vai usar de novo. Agora, quando o cérebro coloca o cérebro, eu estou falando errado, né? Depois a bispa me pega, a bispa Jane. Quando você acorda e você fala assim, eu sonhei um sonho meio esquisito, eu tive um sonho que não tem pé e nem cabeça. Ou quando você acorda e fala assim, eu sonhei, mas não lembro o sonho. Isso é normal, sabe por quê? Porque você está sem o controle daquela experiência que você viveu enquanto estava dormindo. Quer ver? Você já viu uma criança dormindo e ela faz assim, ó? Sabe por quê? Ele puxou a informação lá do fundo que ele estava mamando. Então ele lembra de coisas prazerosas. Eu quero dizer para vocês que essa experiência que todos nós estamos passivos a viver é uma experiência que José viveu. Porém, eu falei essa introdução para que você possa compreender que José era o filho de Jacó que ele mais amava. A palavra que lemos diz que ele mais o amava, e o gesto de ele amar era tão gritante que ele decide presentear o seu filho.
E o que ele faz? Ele pega uma túnica diferenciada. Algumas Bíblias está escrito manga longa, outras está escrito colorida, de diversas cores. Enfim, não vamos ater esse detalhe, porque é um detalhe histórico que não tem muita necessidade, mas só para você compreender que ele diferencia os seus filhos. A túnica usada, a túnica que os irmãos usavam era uma túnica de cor neutra ou de manga curta. A túnica que José recebe, ela distingue ele dos teus irmãos. E a vestimenta naquele momento dá a ele uma identidade. Você é diferente. Essa atitude gera dois problemas. Primeiro, Jacó estava sendo injusto com os outros. E o maior problema quando um pai dá mais atenção a um filho do que ao outro, porque gera dentro da sua casa um conflito. A outra situação era dizendo assim: eu não sei porquê, mas pai ou mãe, ele tem uma visão diferenciada do filho. Então ele está dizendo: você é tão especial que eu vou colocar uma veste diferente em você, eu vou te dar uma identidade. E a roupa de José era uma identidade que identificava ele como alguém que era querido do pai e diferenciado dos seus irmãos. O texto diz agora que ele era acostumado a levar ao pai as notícias dos seus irmãos. Ele era mais ou menos o dedo duro. Todas as coisas que os irmãos faziam de errado, ele contava para o pai. Então, dentro da família, despertou uma certa ira dos seus irmãos contra José. José não era visto pelos seus irmãos com bons olhos, ao ponto de a Bíblia dizer que não tinha nenhum momento de diálogo amável, amigável com ele. Era mais ou menos assim: José acordava e dizia: bom dia, irmãos. Ele dizia: bom dia só se for para você, porque para nós não está nada de bom dia. Não tinha um diálogo, não tinha um afeto. E o maior problema às vezes é a gente distinguir uma pessoa ou dar mais atenção para um e menos para outra. Como que as pessoas se sentem desprezada. E dentro da família de Jacó, ele é o que causa esse tipo de problema. Só que o amor que ele tinha pelo filho dele é expresso dessa forma. Que culpa ele tem? Ele não conseguia disfarçar. Para complicar mais a situação agora, eu vejo Deus olhando para a situação da família de Jacó e olha para José e diz assim: já que o pai o separou de uma forma diferente, então eu vou fazer um projeto para a vida dele. E quando ele faz um projeto para a vida dele, ele está sendo desenhado no céu. E quando José vai dormir, Deus enxerta no sono dele um projeto. Você já tentou contar um sonho e você fala assim: eu estava sonhando que eu estava dentro da igreja, mas depois eu não estava dentro da igreja, eu estava numa casa, e depois não era numa casa, era num terreno, e você fala assim: eu não consegui entender. É porque a sua consciência buscou informação e foi tentando montar uma história sem enredo. Agora, a história que José vive no seu sono, ela tem começo, meio e fim, porque ele acorda tão empolgado que ele não parou para pensar, e ele começa a dizer: eu tive um sonho. E com toda a inocência e com toda a transparência, ele relata dizendo assim: nós estávamos atando os trigos, e o meu molho de trigo, meu fardo de trigo se colocou de pé. E quando ele se colocou de pé, o de vocês também se colocou. Mas houve algo diferente: eles se prostraram diante do meu. Diz que os seus irmãos o odiaram mais ainda por estas palavras. E quando os seus irmãos o odiaram mais ainda por estas palavras, Deus olhou lá de cima e falou assim: não adianta ter ciúmes, o projeto já foi desenhado.
Não adianta torcer a cara. Se eu escolhi, se o Pai selou, está selado e acabou. O que Deus precisava fazer era só traçar o caminho. E às vezes o caminho é que nós não entendemos. É o caminho para que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida, é que questionamos, murmuramos e até deixamos de acreditar. Mas José é uma experiência para mim e para você rica em informação, porque como se não bastasse, Deus enxerta outro sonho. E ele sonha novamente. Agora o sonho dele vai além. Ele diz que sonhou um sonho e conta novamente dizendo: a lua e o sol e as estrelas 11 se prostraram diante de mim. Eu sonhei assim. Os seus irmãos irados e ciumados, e o pai o repreende. Porém o texto diz que o pai guarda aquilo e fica pensando. O pai fica pensando naquilo, meditando naquilo, o repreende, mas fica pensando. É o segundo sonho. E a Bíblia diz que Deus daria sonhos. Então o pai fica pensando assim: pode ser que isso seja um sinal da parte de Deus. Quando Jacó manda o seu filho amado ir ver os seus irmãos que estavam pastoreando ovelhas, ele diz: eles estão lá pastoreando ovelha no campo, vai lá e me traga notícia. Diz que quando ele chega, ele não encontra e se perde. Era um adolescente de 17 anos. Diz que um homem o percebe que ele está ali desesperado, perdido, procurando algo. Diz: o que procuras? Ele disse: os meus irmãos que estavam por aqui pastoreando. Ele diz assim: eu ouvi falar que eles foram para Dotã. Era costume os pastores levar os rebanhos para ir em pastos bons, aonde tinha água, para que o rebanho bebesse água. Também era de costumes encontrar cisternas secas. Segundo um dos historiadores que eu estudei, diz que Dotã significa lugar de dois poços, ou lugar de pastos bons. E eles levam o rebanho para lá. E José decide ir até lá, porque ele precisava levar notícia para o pai. Quando José é avistado de longe pelos seus irmãos, dizem que os seus irmãos dizem assim: olha quem vem. Em algumas Bíblias está escrito assim: lá vem um sonhador mor. Às vezes tem pessoas que não acreditam no seu sucesso, mas ela vai ter que profetizar na sua vida. Ela vai ser obrigada a profetizar na sua vida, nem que seja por ironia, mas ela vai ter que profetizar. E quando ela profetizar, você diga assim: tomo posse. Eu brinco muito com a pastora Fabiana. Eu digo assim para a pastora Fabiana: oi, pastora Rica. Ela fala: tomo posse. E quando eu paro de falar, ela fala: faz tempo que você não me chama de Rica. Porque por mais que seja uma brincadeira, você tem que falar assim: eu tomo posse, porque é coisa boa. E quando ele diz: lá vem o sonhador mor, sabe o que significa? Lá vem o grande sonhador. José chega com maior humildade e eles tramam algo. Eles pegam José e lançam José em uma das cisternas. Diz que a cisterna estava seca, não tinha água, e José está no fundo da cisterna. As cisternas, elas eram cavadas assim, ó, em forma de funil. As paredes não eram paralelas como um poço, elas eram abertas para que o reservatório embaixo fosse maior. Para pegar água na cisterna tinha que descer cordas com um jarro e puxar. E quando José está lá dentro, José talvez olha para a sua volta e diz: acabou. O que eles fizeram comigo? Os seus sonhos agora parece que não tem jeito. O único lugar que José poderia olhar era para cima.
José só podia esperar uma resposta de cima. Tem momentos na minha e na sua vida que não adianta olhar para frente, para trás, para o lado e para o outro. Não adianta esperar nenhuma promessa, a não ser se for de cima. Então Deus te coloca em situações que só olhando para cima, para você dizer, só de lá pode vir uma resposta, só de lá pode vir uma solução para o meu problema, uma resposta para aquilo que eu estou vivendo. Porque se olhar para o lado não tem como sair, não tem como escalar as paredes que são em diagonal. Não tem como pular porque o poço é fundo. Só um milagre da parte de Deus. Enquanto isso, os seus irmãos estão procurando uma maneira, ou estudando uma maneira, friamente tomando café e dizendo o que vamos fazer com o sonhador. Os irmãos aqui simbolizam o adversário da sua alma, fazendo uma reunião dizendo assim: agora eu quero ver como que ele sai dessa cisterna, agora eu quero ver como que ele sai dessa situação. Nós colocamos ele na lona. Enquanto os irmãos estão tentando resolver, alguns estão até intercedendo, dizendo não vamos matá-lo, outros dizem não vamos matá-lo, e Deus está olhando lá de cima e falando assim: mal eles sabem que eu vou usar eles mesmos para que a promessa se cumpra na vida de José. A palavra do Senhor diz que ela não vem para nós vazia, senão com um propósito de cumprir para qual foi enviada. Quando nós vimos lá atrás, Abraão entristecido porque ele meteu o pé pelas mãos, e ele teve que ter um filho com a sua serva, com a serva da sua esposa, e ela disse: para mim já basta, despeça essa mulher e essa criança. E ele fica triste. Deus falou algo para ele que ficou gravado no meu coração desde o primeiro dia que eu li essa passagem: não entristeça o seu coração, despeça esta mulher e o menino, que deles eu cuido. Deus cuidou dele. Diz que ele foi flecheiro no Egito. Ismael foi pai de uma nação chamada Ismaelitas. Enquanto os irmãos estão dizendo o que vamos fazer com eles, vamos agora aniquilar o sonho deles, vamos parar com tudo, vamos acabar com a história dele agora, vamos aniquilar esses projetos que ele tem na cabeça dele, Deus está falando assim: vão treinando aí o que vocês vão fazer, porque eu já vou enviar uma caravana lá no horizonte. Eu quero te dizer que, querido, parece que as circunstâncias não têm resultado, mas Deus me faz te falar nesta noite que por mais que você não enxergue, não compreenda o trabalhar dele hoje, lá na frente, lá no horizonte, Deus tem uma saída para você. Ele manda os ismaelitas, e quando os ismaelitas estão vindo, Judá tem uma ideia, diz: olha lá quem está vindo, os mercadantes. Eles vão para o Egito, vamos vendê-lo. Eles dizem assim, eles adotam. Rubem já estava intercedendo, dizendo: não vamos matá-lo, não vamos matá-lo, é nosso sangue, é nosso irmão, não vamos matá-lo. Só que quando eles decidem vender José, e José vai para o Egito, eu quero imaginar José indo para o Egito como escravo, sem a sua identidade, sem a sua roupa, vendido pelos seus próprios irmãos. Eu quero imaginar José dizendo assim: Deus, o que o Senhor tem para mim na vida? O que vai ser de mim agora? A minha família me vendeu, o meu pai que me ama não sabe aonde eu estou. Mas eu quero te dizer, por mais que você não enxergue alguém que te ame do teu lado, existe um Deus lá no céu que nunca te desamparou. Por mais que você esteja indo para o Egito para ser vendido como escravo, a sua identidade está guardada no céu. E o maior erro
que os seus irmãos cometeram, ouvindo isso da boca do meu pastor, e eu nunca esqueci dessa pregação. A maior besteira que os irmãos de José fizeram foram ter a ideia de pegar a identidade de José e matar um animal para derramar o sangue sobre ela. Eles só estavam dizendo assim: está carimbado o passaporte, porque o sangue do cordeiro está sobre a sua identidade. A morte vicária significa morreu o inocente para absolver o culpado. José estava indo para o Egito como escravo, mas estava indo com uma carta de euforia já. Ele já estava indo com um álibi, ele já estava indo lá em cima com crédito no céu. José chega no Egito e é vendido para governar na casa de um homem. Chega lá, a sua habilidade que ele não conhecia, ela é manifesta. Deus vai te colocar em lugares para usar a sua capacidade, habilidade, personalidade, inteligência acerca do reino de Deus. É por isso que quando eu prego o dízimo, eu digo: a sua sabedoria, a sua profissão, a sua beleza, a sua roupa, o seu carro, o seu patrimônio, tudo é para a glória de Deus. Se você tem, é porque Deus te deu. E se você é humilde o suficiente para compreender que Deus te deu, você é grato para entregar no altar. Se não for, fique com você, não tem problema. Só que a Bíblia diz que avarento não entra no reino de Deus. É simples assim. Se hoje eu tenho uma profissão, se hoje eu tenho uma posse, é porque Deus achou graça em mim. Ele escreveu um projeto, Ele desenhou um caminho, e só você e Deus sabe qual é o caminho que você traçou para chegar onde você chegou. Quantas portas você bateu e não se abriu? Quantas pessoas você esperou para estender a mão para você e não estendeu? Quantos não você recebeu na cara? É só você que sabe onde o calo aperta. É só você que sabe quantas lágrimas foi derramada no momento mais difícil. Eu imagino José indo para o Egito e dizendo: foi os meus irmãos que me venderam, foi quem estava do meu lado que me apunhalou pelas costas. O diabo nunca vai desistir. Então não pense que cada ano que passa vai ficar mais fácil. Cada ano que se aproxima a vinda de Jesus, mais difícil vai ficar para mim e para você. Porque as coisas estão muito mais fáceis agora para pecar. Então quanto mais renúncia, mais luta, mais aproximação de Deus. Quando ele chega na casa de Potifar, diz que há uma trama da mulher de Potifar contra ele. Eu tenho até uma história que eu vivi lá numa das nossas rádios, que nós já até dá risada, né? Mas Deus, Ele prova a gente. Eu subi numa torre lá para poder ver, num prédio, né, onde tem nossa antena, e um último apartamento é no terraço. E quando eu cheguei no último apartamento no terraço, a porta da lavanderia é toda de vidro. Quando eu cheguei lá, a mulher estava nua, estendendo roupa. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela nem se assustou. Eu saí correndo, entrei no elevador, liguei para o porteiro desesperado e falei assim: meu, a mulher está nua aqui, vocês não podem permitir essas coisas. Ele falou assim: não, fica tranquilo, bispo, é normal. Eu falei: não, normal não, pode ser comum, normal não é não. Comum pode ser, mas normal não. Ele falou assim: ela é doida. Ela falou: ela pode ser, mas eu não sou. Ela pode falar o que ela quiser, só estava eu e ela, e quem vai me defender? Eu não subo mais lá não. Se alguém subir comigo, eu subo. Liguei para o síndico e falei: ó, aconteceu isso, isso e isso. Ele: não, Ednilson, fica tranquilo. Eu falei: não, tranquilo eu não estou. Eu sou honesto, casado, respeitador. Eu só subo lá em cima quando vocês avisar essa doida que tem gente subindo.
O comportamento de José foi mais ou menos assim: quando ela tentou, ele fugiu. E o que ela rouba dele? A roupa de novo. Toda vez alguém vai tentar manchar sua identidade. Toda vez alguém vai procurar uma maneira de manchar sua identidade. Mais uma vez tentam lançar contra José uma acusação. Só que dessa vez ele vai parar dentro da cadeia. Só que no Egito, essa coisa de revelar sonho dava dinheiro. Ele tinha um dom, mas ele nem sabia. Porque na casa do pai ele não revela sonho, ele só conta o sonho. Se ele soubesse o sonho, você acha que ele ia contar? Ele não sabia. É por isso que Deus às vezes nos permite passar por processo para saber qual é o dom que você tem. Dentro da cadeia, José faz amizade. E quando ele faz amizade, ele encontra dois homens tristes, um copeiro e um padeiro. Por que vocês estão tristes? Ele diz assim: porque tivemos um sonho, não sabemos o significado. Ele já logo diz: conte aí que eu revelo para vocês. Aí quando ele conta, ele diz: não, assim é o seguinte, tantos dias você vai ser retomado ao seu cargo, e quando acontecer isso, lembra de mim. E você, sentença está dada, não tem mais jeito, você vai morrer. Passa os dias contados, ele retoma, o mordomo retoma o seu posto no palácio, servindo o faraó. O padeiro é morto. Sabe quanto tempo passa? Segundo os historiadores, 2 anos. 2 anos se passaram e ninguém lembra de José. Quanto tempo você está esperando acontecer e parece que não acontece? Passou 2022, não aconteceu. Passou 2023, não aconteceu. Você está aqui hoje dizendo assim: eu vou mais uma vez para esperar acontecer 2024. Porque toda vez que termina um ciclo, a gente está dizendo assim: não, agora vai, agora vai, agora vai. E a gente começa e aí parece um sonho, né? Não acontece, não acontece. Só que o sonho de José, lembra que eu falei que o sonho é conduzido pelas suas experiências? Ele não tem um controle, não é a consciência, é o inconsciente. Ele precisa emendar as histórias, só que ele não tem um enredo. Então ele pega as informações aleatórias e monta o sonho. Só que o de José tinha começo, meio e fim. Quem foi o projetista do sonho de José? Foi o próprio Deus. Quando José agora achava que estava esquecido, o faraó tem um sonho. E quando o faraó tem um sonho, o copeiro é obrigado a lembrar de José. Eu quero dizer que tem pessoas que talvez possam até te esquecer, mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer ela lembrar de você. Deus vai fazer ela lembrar de você. Quando ele diz assim: porque os bruxos contratados de faraó não conseguiram revelar o sonho para ele. Mas quando o mordomo lembra, ele diz assim: eu tenho uma pessoa que vai revelar. O mais interessante é que quando José chega diante de faraó, ele diz assim: você que revela os sonhos de Cifra. Ele diz: não, o meu Deus vai revelar. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Faraó agora relata o sonho, dizendo que sonhou um sonho e sonhou outro sonho. Foi igual José. José sonhou um sonho, depois sonhou outro sonho. Faraó sonhou um sonho e sonhou outro sonho, e não esqueceu do sonho. Quem colocou o sonho na cabeça de Faraó? Porque Deus precisava de Faraó. Quem colocou o sonho na cabeça do copeiro e do padeiro? Deus, porque Deus precisava dos dois. Quem vendeu José? Seus irmãos, porque era o caminho do projeto. Não entendi, eu vou te explicar. Às vezes você não sabe porque você foi rejeitado.
Às vezes você não sabe porque a sua história foi do jeito que foi. Às vezes você não sabe porque você está aqui e não está em outro lugar. Porque Deus tem um projeto na sua vida. Não importa o tempo, não importa o caminho, não importa a maneira, Deus vai realizar na sua vida. Resumindo, ele revela o sonho. E Faraó diz assim: e o que eu faço? Ele diz assim: eu não só revelo não, mas eu também dou resultado. Você tem que procurar alguém inteligente. E tem que ser inteligente, viu? Tipo assim, bem inteligente. Tipo assim, um nível de inteligência top. Para administrar o momento da bonança. Para quando vir o momento da escassez, vocês serem o único que vão ter condição de suprir a necessidade. É nessa hora que o sonho de José é selado. Existem 3 profecias aqui. A primeira profecia é Jacó dando a identidade para ele. A roupa que ele estava vestindo era de príncipe, diferente dos seus irmãos. A segunda profecia é os seus irmãos dizendo: vem o sonhador grande, dizendo, ele não vai ver coisa pequena, ele só vai viver coisa grande. A terceira profecia foi colocar o sangue do animal na veste dele, que é a identidade. Então diz assim: o pai presenteou nomeando, Deus enxertou em ele o sonho, os irmãos testificaram e profetizaram. E quando eles colocaram o sangue, ele está dizendo: será absorvido da acusação. Você será absolvido de qualquer acusação do seu passado. O seu passado não faz parte do projeto que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A salvação chegará à sua casa. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui trabalhar com meu pai na casa de um japonês. Vocês lembram aquelas revistas São Paulo Veja, que tinha a Veja e tinha São Paulo Veja? A São Paulo Veja fazia reportagens pequenas, né, das cidades. E numa dessas reportagens tinha um carrinho de rolemã, Fórmula 1. Eu tinha 9 anos de idade. Eu arranquei a folha da revista, escondi no meu bolso. Não contei para o meu pai. Quando nós chegamos à marcenaria, eu falei assim: pai, eu quero fazer esse carrinho de rolemã. Meu pai falou assim: vai fazer sozinho. Eu não tinha segurança em fazer, cortar na máquina. Eu tinha 9 anos. Eu fui fazendo os rascunhos, cortando as madeiras, apóstolo, e fui fazendo o carrinho. O carrinho tinha frente, aerofólio, tinha banco, tinha freio. Eu fui montando o carrinho, mas o carrinho ficou tão bonito. Eu pintei com tinta latex e coloquei Fórmula 1 nele. E asfaltaram a vila ali, onde era Nova Esperança. Eu sempre morei ali, dos 5 anos de idade até os 12. Não existia Nova Esperança, só Jaguari ali. Quando asfaltaram as ruas, eu fiz esse carrinho. Então todo mundo via meu carrinho. Meu carrinho era tão pesado que para subir a ladeira eu pus uma corda. Essas cordas de carpete, eu puxava o carrinho até lá em cima. Mas quando descia era a coisa mais linda, meu carrinho descendo. E atrás do carrinho eu coloquei um engate para colocar um carreto. Quem lembra disso, que é carreto? Você pega uma tábua de 30, coloca um eixo lá atrás com as rolemãs grandona e engata num parafuso no carrinho da frente. E eu descia com 5 meninos no carrinho na ladeira até lá embaixo. Conquistei amigos, concorda? Conquistei amigos. Logo depois vem o tempo de pipa. Quem empinou pipa? Aí todo mundo falava assim: Davi, vamos fazer uma coleção. O que era a coleção de pipa? Coleção de pipa era assim: todo mundo se unia, 5, 6 amigos,
e quem tinha linha dava linha, quem tinha rabiola dava rabiola, quem tinha cortante dava cortante, mas quando o vento vinha à tarde, todo mundo ia empinar pipa, não era assim? A gente vendia latinha, pasta de dente era de metal, nós usávamos as pastas de dente para vender no ferro velho para comprar linha. Sabe o que eu virei? Líder da coleção de pipa. Sabe o que aconteceu depois? Eu me apaixonei por balão. Comecei a fazer balão. Me tornei o quê? Líder da equipe de balão da vila. Se o Luciano estiver aí, o Luciano lembra disso? Depois, a gente começou a qualquer coisa que ia fazer, todo mundo falava, vamos perguntar para o Dene. Minha mãe não aguentava mais as pessoas batendo na minha porta. Eu não entendia. Eu sempre fui uma pessoa assim, pacífica e muito companheira para conversar e dialogar. Só que eu não sabia que Deus tinha um projeto na minha vida. Certa etapa da minha vida, na fase do quartel, eu não pegava emprego, porque ninguém emprega quem tem 16 anos, né? Então eu ficava lá chupando cana, empinando pipa, enquanto todo mundo na minha casa trabalhava. Eu já contei isso aqui. E um dia minha mãe veio e falou assim, minha mãe veio do trabalho e falou assim, vida boa, vai querer ser o quê quando crescer? Vagabundo? Só que aquelas palavras veio até a mim de uma forma que machucou, bateu forte. E naquele momento eu comecei a acreditar que acho que isso ia acontecer mesmo. Aí eu comecei a fumar, comecei a beber e comecei a cheirar cocaína. Eu fui trabalhar no meu primeiro emprego lá na JR do Geraldo Rufino. Vocês conhecem ele do Instagram, né? Foi o meu primeiro patrão. E eu fui despedido, tomei suspensão porque bebi em serviço. Só que aquilo não fazia parte da minha vida. Eu não era um rebelde. Eu não era um indisciplinado. Eu não era uma pessoa ruim. E havia um vazio dentro de mim. Aí eu ia para a escola e não estudava. Faltava, cabulava, ia para salão. Aí depois chegou a fase do quartel e eu conheci minha esposa. Minha esposa era espírita. Minha mãe, católica, apostólica romana. Minha mãe não aceitou. Discuti com a minha irmã por causa de uma discussão que nós tivemos. Eu saí de casa. Saí de casa para ir morar no quartel. A minha esposa me pegou usando droga e disse, e aí? Vai ficar com as drogas ou comigo? Eu falei, não, com você. Eu tinha 17 anos quando eu tomei essa decisão. Hoje eu tenho 46. Eu tinha 17 anos. Minha esposa tinha 14, ia fazer 15. Eu entrei no exército. E a minha oração era para não ficar... Minha oração não, porque eu não era cristão ainda. Mas eu entrei no exército. Uma educação perfeita da minha mãe. Em caráter do meu pai. Eu entrei no exército. E no exército Deus me ensinou hierarquia e disciplina. Deus me ensinou a respeitar pessoas. Deus tirou a rebeldia de dentro de mim na marra. Deus me falou assim, dentro do quartel, se mentir aqui é 30 dias de cadeia. Um dia eu virei para minha mãe e falei assim para minha mãe falou um negócio, eu falei, é mentira sua. Eu tomei 2 surras. Uma porque eu falei sua, não chamei de senhora, e outra porque eu falei que era mentira dela, e minha mãe não é mentirosa. Eu fiquei 7 anos no exército. Eu fui formado de uma forma muito boa.
dentro do exército, porque a minha natureza de submissão foi aguçada. Quando eu saí do exército, a minha mãe aceitou a Jesus. Minha esposa estava passando por um processo muito complicado espiritualmente, eu acompanhando em todas as fases. Decidimos casar, casamos. E logo depois a minha mãe conhece o apóstolo e vai para a igreja do apóstolo. E quando minha mãe foi para a igreja do apóstolo, a minha esposa e minha mãe não se davam muito bem. Um dia minha esposa chega na casa da minha mãe e fala assim: vim conversar com a dona Valdelice. Eu falei: conversar o quê? Já desesperado, porque vai sair briga. Ela foi lá para perguntar de Jesus. Como que é esse negócio de crente? Aí ela falou assim: negócio de crente é assim, assado e tal. Tem culto hoje, bora. Eu ia lá de 30 em 30 minutos para ver se não estavam se pegando. 30 minutos eu ia lá, o coração desesperado. Daqui a pouco sai as duas para a igreja. Na minha visão, apóstolo, duas beatas, porque eu não era crente, né? Aí foram para a igreja. Daqui a pouco ela volta falando um monte de coisa. Nesse dia eu não estava, mas eu fiquei sabendo, manifestou demônio e tudo. E nesse dia o apóstolo abraçou minha esposa. E aí disse que nós tínhamos que apresentar a Jennifer, que era pequenininha, na igreja. Aí falaram que eu tinha que ir para a igreja. Eu falei: que história é essa, ir para a igreja? Vai lá você. Não, tem que ir, a família tem que ir. Eu fui. Só que a minha mãe já tinha falado para a igreja inteira que estava orando por mim. Quando eu cheguei na porta, o Manuel me deu um abraço e um beijo. Eu fiquei bravo. Homem me beijando. Tinha acabado de sair do exército, fazia pouco tempo. E Suso. Que história é essa? Participei daquele culto. Achei um culto diferente. No outro domingo falaram que eu tinha que ir de novo. Eu fui na Avó Irma no culto na semana, que também fui lá buscar a Elisângela. Acabei indo conversar e conheci o apóstolo de novo. Conversei com ele. E vocês queriam levar a Elisângela para o monte. Eu falei assim: não, vai para o meio do mato não. Que história é essa? Homem, mulher no meio do mato à noite? Não, tem perigo, lembra? O senhor chegou no carro e falou assim para mim. Falou para a Elisângela: fica com o nego hoje, amanhã ele deixa você ir. Aí já ganhou eu ali. Aí eu falei: pô, tem sabedoria. Passou mais uma semana, na outra semana eu fui para a igreja. Eu fui 3 domingos. A Elisângela foi batizada no Espírito Santo de Deus na mesma semana no monte com o Senhor. No outro sábado o Senhor batizou ela lá no Tempo da Graça. E no outro domingo eu fui para a igreja. E o Senhor fez o apelo. Eu saí de lá, da onde eu estava. A igreja estava toda aplaudindo, mas eu não entendia. Eu não vi como eu cheguei, mas eu cheguei na frente do meu pastor. E ele falou assim: você quer aceitar Cristo como Salvador? Eu falei assim: quero. A gente não conhece a forma e a maneira, mas Deus vai usar situações para colocar você num trilho e vai te usar de uma forma totalmente diferente dentro do trilho. A minha mãe falou assim para o meu pastor: se o senhor ganhar a vida do meu filho e do meu marido para Jesus, o senhor vai ter excelentes pessoas do seu lado. Na primeira semana de crente, o apóstolo entregou a igreja e falou assim que Deus tinha um projeto na vida dele e ele tinha que seguir o que Deus estava falando. Eu falei para minha esposa: eu não vou mais para a igreja. Como não? Não vou mais. O pastor lá que ganhou para Jesus não vai estar mais lá. Não vou não. Aí ela falou: vamos. Eu falei: não, fica aqui passando roupa, pode ir. Eu ficava passando roupa para ela ir. Eu cuido da Jennifer, e a Jennifer era pequena. Um dia eu deixei ela até cair.
A Elisângela e a Tereza, cadê a Tereza? Encontrou com o apóstolo e falou assim: ó, você tem que ir lá em casa, porque meu marido não quer mais para a igreja. Estava inventando de passar roupa, porque o senhor saiu de lá e não quer mais ir para a igreja, o senhor tem que ir lá. Ele falou: vamos agora lá. O senhor foi no mesmo dia. Eu morava no Monte Alegre, e quando o senhor chegou lá, eu já vou acabar. Quando o senhor chegou lá, a Elisângela falou assim: eu vou abrir a igreja. Um dia não posso falar, vocês têm que ficar lá. Lá é o lugar de vocês. Não, o Senhor me ganhou para Cristo. Eu fui liberto na sua mão. O Senhor ganhou a vida do meu marido para Cristo. A gente vai onde o Senhor estiver. Aí ela falou: o que o Senhor precisa? E o apóstolo sempre retém isso. Para ele falar aqui é Espírito Santo de Deus mesmo, porque ele não gosta de ficar pedindo, não. Quando ele vem falar aqui é Deus falando na boca dele. Aí fala o que você precisa. Ele: não, está tranquilo. Não, fala. Você precisa de alguma coisa de marcenaria? O senhor lembra? O senhor falou assim: eu precisava de um púlpito, mas eu não sei fazer. E aí a minha esposa pegou uma folha de sulfite, colocou assim na minha frente: fala o que o senhor quer que ele desenha. Fala o que o senhor quer, ele desenha. Aí o senhor falou, eu desenhei o altar e o púlpito. Eu não sabia que era púlpito, mas eu fiz o primeiro altar e o primeiro púlpito da igreja. A igreja inaugurou e a gente tinha uma dificuldade por causa das crianças. 6 meses já era mó luta, porque não tinha espaço. Quebramos a parede, subimos para a sala de cima e eu fiz os banquinhos das crianças e as mesas coloridas, lembra? Eu me sentia útil. O meu pastor me fez sentir útil na obra. Com 6 meses de crente, nós mudamos para Motinga. Ele falou assim: você vai ser diácono. Eu falei: que é isso? Ele falou assim: faz o que você já faz. Já varre o tapete vermelho, já leva o povo embora, já faz banquinho para o departamento infantil, já faz o púlpito, você já cuida da igreja. Diácono é isso. Eu falei assim: eu aceito. A minha esposa: você é doido? Ele está chamando nós para trabalhar na igreja. Eu falei assim: não, você já aceitou um monte de coisa da macumba, nós não vai aceitar o que é de Deus? Não, agora é de Deus. Rapou cabeça, deitou passando, tudo você aceitou. Agora é de Deus, nós temos que aceitar. Mas nós vamos aceitar, e está aceitado já. Com 1 ano de crente, o apóstolo falou assim: eu preciso de um líder de obreiro. 8 meses de crente, o senhor falou: preciso de um líder de obreiro. Aí o apóstolo falou assim: você tem todos os perfis de um líder de obreiro. Só que eu tinha muito defeito, no sentido de tato. Formação militar machuca às vezes, né? Muito bruto, né? E eu tive alguns conflitos também, que o apóstolo me lapidou. E com 1 ano de crente, eu fui ungido a pastor. Às vezes você não entende o percurso que Deus faz na sua vida. As lutas são grandes, você não compreende, mas Deus só está traçando um caminho. A cisterna fazia parte do projeto, mas não estava desenhada, foi uma adaptação. Ser vendido para os medianitas também não estava no projeto, mas foi uma adaptação. Estar na casa de Potifar não estava no projeto, mas foi uma adaptação. Estar preso dentro da caverna, dentro da cadeia, não estava no projeto, mas foi uma adaptação. Agora, quando ele revela o sonho para Faraó, aí estava no projeto. Faraó estende o cedro e diz assim: será governador, e abaixo de mim ele vai mandar. Se coloque sobre os seus pés.